Olá pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos responder algumas perguntas de alguns telespectadores que desejam saber um pouco mais a respeito da palavra Hades que está na Bíblia, né? Então vamos partir para as escrituras, ver alguns textos e vamos tentar então nós entender essa palavra Hades, qual é o significado dela. Então, sem mais demora, vamos aí na tela. Então nós temos aí, ó. Bom, vamos aqui fazer um pequeno resumo, uma pincelada do que vem a ser o Hades. Veja bem, o Hades, na realidade, nós estudando as escrituras, nós vamos ver que o Hades, na realidade, o que é? É um estado não físico, quer dizer, não é um lugar físico, um lugar apalpável ou visível. É alguma coisa abstrato que, enfim, é um lugar onde os nossos olhos naturais não podem enxergar a nossa matéria, né, a nossa pele, coisa que não pode apalpar. Então vamos tentar entender assim o que é. Veja, é um estado não físico, mas é como se fosse um lugar. Dá para entender? Um lugar existe, é uma realidade, mas que não é perceptível aos nossos olhos humanos nem à nossa matéria. É um lugar não físico para onde vão as almas de todos os falecidos. Aqui cabe um parênteses. Nem todas as pessoas acreditam que a alma existe assim, separado do corpo. Eu entendo, o meu modo de entender nas escrituras é o seguinte, que a alma, ela faz parte do corpo, ela é uma com o corpo. Ela é a pessoa é uma alma vivente, mas no momento em que a pessoa perde a vida, tem uma parte que se separa do corpo, sim. Eu acredito dessa maneira, que é o que chamamos de alma. Essa parte que quando o corpo, né, perde todo ali a sensibilidade, né, falece, alguma coisa sobrevive ali no corpo. Vamos ver lá para frente. Então, o que é o Hades? Vai entrar nessa parte, né? É um estado, o que eu entendo, é um estado não físico para onde vão as almas de todos os falecidos. Quando eu digo todos, aqui é todos. Crentes, incrédulos, bons, maus, seja que for. Vão, quer dizer, no momento em que a pessoa falece, o corpo fica ali no lugar, inerte, insensível, pronto para se desmontar, se desmanchar e voltar ao pó de onde saiu. Mas alguma parte que sai ali, né, que nós chamamos de arma. Veja bem, os corpos vão para a sepultura, ou seja, volta ao pó, como a Bíblia diz. No entanto, um abismo separa os salvos dos perdidos. Dá para entender? Vamos voltar aqui. Hades, estado não físico para onde vão as almas de todos os falecidos. Os corpos vão para a sepultura, voltam ao pó. No entanto, existe um abismo para separar dos perdidos, quer dizer, todos vão para o Hades. Mas, no entanto, os salvos vão para um lugar nesse espaço chamado Hades, e os não salvos vão para um outro lugar dentro desse mesmo espaço. Então, o que acontece? Nesse mesmo espaço chamado Hades, nós vemos pelas escrituras que lá estão salvos e perdidos. Certo? Vamos continuar a leitura para nós entender. Lá estão salvos e perdidos, no entanto, em lugares separados. É como uma casa onde tem o quarto e a cozinha. Por exemplo,
os salvos estão no quarto, os perdidos estão na cozinha. Por exemplo, só como um exemplo assim. Vamos prosseguindo aqui. O Hades vai sendo ocupado à medida que acontecem os óbitos. Quer dizer, à medida que as pessoas vão entrando em óbito, vão indo lá para o Hades. É como uma vasilha que vai enchendo. Vamos entender aqui que Hades é diferente do Lago de Fogo. No Lago de Fogo lá não tem ninguém. Lá não tem nada, está vazio. Atualmente, no entanto, no Hades está povoado lá. Então, à medida que vai acontecendo os óbitos, as pessoas vão ocupando espaço ali no Hades. Os salvos em um lugar separado dos perdidos. O que mais? Outra parte, no arrebatamento, as almas dos santos são retiradas de lá e se reúnem com os respectivos corpos. E no arrebatamento, essas almas que vão entrando lá no Hades, os santos, os salvos, no caso, eles são retirados de lá no arrebatamento. A igreja, vamos dizer assim, de todos os salvos, dentre os salvos que estão lá, no arrebatamento sai a igreja. Tem de entender o seguinte, que a ressurreição dos mortos, como é que se dá a ressurreição? Temos que entender um pouquinho aqui para nós entender o Hades, como que funciona. Na ressurreição dos mortos, o que acontece? Ninguém ressuscitou ainda dos mortos, só o Senhor Jesus. Ele é a primícia da ressurreição, ele é o primeiro. Vamos dizer assim, Jesus Cristo inaugurou a ressurreição dentre os mortos. Depois, no arrebatamento, vai acontecer a ressurreição dos que são de Cristo, da igreja. A igreja vai ressuscitar os mortos lá do Senhor Jesus, vão ressuscitar e no arrebatamento vão subir. Quer dizer, vai diminuir aquele povo que está lá no Hades. Vai diminuir no caso do arrebatamento da igreja. Mas vai continuar pessoas falecendo depois e vão voltar povoando lá de volta. Tá certo? Então, na volta do Senhor Jesus, são retiradas as almas. Daí o que acontece? No arrebatamento, as almas dos santos são retiradas de lá. E se reúnem com os respectivos corpos. Daí, na volta do Senhor Jesus, são retiradas as almas restantes dos salvos. E no fim do milênio, esse lugar será esvaziado definitivamente. Mas como que é aqui, meu Antônio? No arrebatamento saiu tanto na volta de Jesus, saiu tanto no arrebatamento e a volta de Jesus não é a mesma coisa? Negativa. A volta do Senhor, do Senhor Jesus vai dar alguns anos depois do arrebatamento. Acontece o arrebatamento, o Senhor vem até as nuvens, a igreja sobe ao encontro do Senhor Jesus e o Senhor não desce na terra. Depois, na volta do Senhor Jesus, o Senhor Jesus desce na terra, lá em Jerusalém, e outros mortos que são dele vão ressuscitar. Você entende? Por etapas. O que fala na ressurreição dos mortos? Que é por etapas. Existem duas ressurreições, mas não significa todos os salvos de uma vez e todos os perdidos no outro. Os perdidos é uma vez só, lá no final, é a última ressurreição. E os salvos é por etapas. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo. Na sua vinda, esses que são de Cristo, o que acontece? No arrebatamento tem a igreja, depois tem os santos do Antigo Testamento, os salvos do Antigo Testamento que são de Cristo, também vão arrebatar numa outra etapa. Tem os mártires que vão sair da grande tribulação, você percebe? Então é duas ressurreições no sentido de tipo de ressurreição, mas não em que seja número, duas ressurreições só. São dois tipos de ressurreição. Então você veja que esse povo que vai enchendo o Hades, ele vai sendo
à medida da ressurreição dos salvos, vai sendo diminuído o povo. E por último, daí, depois da volta do Senhor Jesus, que acontece, vamos dizer assim, a última etapa da ressurreição dos salvos, e fica só os perdidos lá, quer dizer, um lado, uma parte do Hades é totalmente esvaziada e a outra parte ainda fica por mais 1000 anos, que daí acontece a ressurreição dos perdidos, que eles vão ressuscitar, vão lá para o Lago de Fogo e Hades desaparece de cima, tá certo? Agora existe o seguinte, existe algumas palavras aqui na Bíblia que confundem um pouco. Então, muitas vezes, o Hades é traduzido por inferno. Hades é uma palavra grega. Para assim nomear esse lugar, essa região dos mortos, vamos dizer. E inferno já é uma palavra latina, em latim. Então, essa palavra inferno, às vezes está se referindo ao Hades, às vezes está referindo a sepultura, às vezes está referindo a outras coisas. Por isso tem, por exemplo, o Testemunho de Jeová diz que Hades é sepultura. Eles não acreditam numa alma imortal. Para eles a alma morre com o corpo, então eles usam a palavra inferno como sendo a sepultura traduzida por inferno. Mas no grego, a sepultura tem a palavra própria para sepultura, que no grego é mnemeion, que significa túmulo memorial, e no hebraico é tafos, sepultura é traduzida por tafos, certo? Mas inferno, no latim, pode significar sepultura em alguns casos, em outros casos pode significar o Hades. Você percebe? Depende do contexto para se entender a que lugar que o inferno está se referindo. Também nós vemos que o Hades é chamado de seio de Abraão, que é a parte onde os salvos vão. Nós poderíamos dizer assim, que o inferno é um lugar de tormento. O inferno se relaciona a um lugar de tormento dentro do Hades. E o seio de Abraão significa um lugar de paz, de harmonia, de sossego, de descanso dentro do Hades também. Também pode ser o Hades traduzido por paraíso, como o Senhor Jesus prometeu para aquele malfeitor lá na cruz: hoje estarás comigo no paraíso. É lá no Hades, na região dos mortos. Traduzido por morte, traduzido por além. Então, amado, o Hades vai depender, para a gente entender ao que está se referindo, é a região dos mortos, sem sombra de dúvida. Mas para relacionar o lugar dentro lá do Hades, é preciso ir nos contextos para entender ao que está se referindo. Agora vamos isso aqui, amados, é o meu entendimento, de acordo com o que eu entendi dos meus estudos na Bíblia. E agora vamos ver o que está escrito nas Escrituras, né? O que está escrito na Bíblia, para nós termos uma noção escriturística do assunto. Veja, nós temos, a principal que para a gente entender mais fácil, é essa parte aqui daquela parábola do rico e do Lázaro, ou do mendigo lá. Não é bem uma parábola, mas é como se fosse uma parábola. Que se acha em Lucas, capítulo 16, nós vamos ver do versículo 22 ao 26 apenas, que é o que pega o foco do nosso tema. Veja o que diz ali. Aconteceu morrer o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Olha, já vemos aqui Hades como seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado no inferno. Seio de Abraão, no inferno, Hades.
Estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. O que significa? Mas essa tradução no seu seio não está muito correta, porque a gente vê em outras traduções, e também no grego, essa aqui, seio de Abraão, significa ao lado de Abraão. É como aquelas partes que nós vemos nos evangelhos, onde João sempre encostava, se reclinava ao peito do Senhor Jesus. Ele estava do lado do Senhor Jesus. Não estava ao seio, estava do lado, mas se reclinava, se encostava a ele. Então aqui seio de Abraão significa que o mendigo, ou seja, o Lázaro, estava do lado de Abraão, em descanso. Agora veja bem, seio de Abraão, onde o mendigo foi, ele foi para o Hades, região dos mortos. O rico foi para o inferno, mas também é no Hades, só que era um lugar distinto, lugar diferente dentro dessa região dos mortos. Você percebe? Todos os mortos vão para o Hades, só que no Hades existe uma divisão. Uma divisão para os salvos, uma divisão para os perdidos. Prosseguindo, no inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Aonde que o rico estava? No Hades, mas em que departamento do Hades? No chamado inferno. E o que acontecia lá no inferno? Era o lugar da atividade. Lá ele via, ele sentia, ele tinha, como uma personalidade que estava lá. Nessa parte do Hades, o que é inferno? Uma parte de tormento. Falou que estava atormentado numa chama. Ao passo que o mendigo, ou seja, no caso Lázaro, ele estava do lado de Abraão. E veja bem que ele estava num ponto de descanso ali, que ele não precisava se preocupar nem de dar respostas para o rico lá no inferno. O próprio pai Abraão respondia por ele. Não, como que diz aqui não? Ele está aqui, não mexa com ele, deixa ele em paz aqui. Você entende o que é o salvo e o perdido lá no Hades? São lugares distintos. E prosseguindo aqui. Ele falou que estão em tormento nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui, lá na parte chamada Seio de Abraão, ele está consolado. Veja bem a diferença entre o perdido e o salvo. O salvo estava consolado. Tu, no caso o rico lá no inferno, em tormento. Você nota, os dois estavam no Hades. Mas o rico estava no inferno, Lázaro estava ao lado de Abraão. O rico estava em tormento, em chamas. O Lázaro estava consolado ao lado de Abraão. Tudo dentro do mesmo espaço, a região, o estado de desencarnado. E tem mais, veja bem, e além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós. Você nota, Hades, um lugar único, onde tinha lá um lugar de tormento, um lugar de consolo, um lugar de descanso. Um lugar onde existia um abismo que separava os dois lugares de maneira que um lugar não podia passar para o outro. No entanto, tem uma coisa interessante aqui. Lá onde o perdido, o rico estava, ele podia ver o Lázaro. Você entende o que é? Isso nos leva a entender uma coisa, que a pessoa que mora sem Jesus, essa pessoa, a partir do momento em que ele expira, ele vai para um lugar, o corpo vai para a terra. Mas tem uma parte que vai, uma parte assim individual, que tem sentimento, sente dor, tudo, tem visão, enxerga, vê, fala.
né? Que vai para um lugar de tormento e de lá onde está pode ver o salvo na glória, não é no céu, é do céu de Abraão, é diferente. Diferente de depois do arrebatamento que vai acontecer a junção novamente do corpo com a alma. Aqui o Hades não é o céu. Tá bem entendido isso? Pode ser o paraíso. Mas o perdido lá do inferno ele consegue ver o salvo. Veja que desespero. Às vezes aquela pessoa que hoje é injusto, que atormenta os outros e hoje está na boa, eu sou tal, eu sou famoso, eu tô por cima. E depois, né? Hoje está nesse estado de glória, de gozo, por algum tempo. Mas depois que baixa essa cultura vai ver aquela pessoa, às vezes, que foi massacrada por ele, como era o caso do mendigo comer as migalhas que caía debaixo da mesa do rico, avarento. O rico estava lá, não era porque ele era rico, é porque ele era avarento, era injusto. E o Lázaro também não estava lá no descanso porque ele era pobre. Ele estava lá porque com certeza ele era justo, porque com certeza era uma pessoa que creu. Por essa razão que ele estava lá. Então não vamos confundir as coisas aqui, porque o tema é esse lugar, o Hades, né? Então, aqui nós vemos que não existe lá nesse lugar, por exemplo, passagem de um lugar para outro, mas de um lugar pode ser visto outro. E aqueles injustos, aqueles que massacram as pessoas hoje, um dia vão estar lá no inferno e sabendo que é para a eternidade, é sofrimento para a eternidade, nunca acaba, e vão ver aquela pessoa que foi maltratada aqui, de repente lá no descanso, tranquilo, para a eternidade, com o Senhor depois. Ok? Então, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá para nós. Agora veja mais um texto aqui. Lucas 23, 43. Aqui fala daquele que foi crucificado junto com Jesus, aquele malfeitor que no último instante ele se arrependeu, ele confessou a Jesus, ele creu e Jesus salvou ele. Veja bem, Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Jesus, como homem, ele ia morrer. Ele ia para a região dos mortos. O corpo foi para a sepultura. A alma é para a região dos mortos e daquele malfeitor lá que se converteu também ia para o paraíso, porque agora ele creu em Jesus Cristo, ele confessou ao Senhor Jesus, ele era um de Jesus também, ele ia para o paraíso. Então por isso o Senhor Jesus falou: estarás comigo no paraíso, no Hades. Viu como a palavra Hades ela tem diversos significados? Atos, capítulo 2, versículo 27. Porque não deixarás a minha alma na morte. O grego aqui é Hades. A morte aqui, lá no grego está escrito Hades. Nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Veja, o Senhor Jesus, ele foi ao Hades. Quer dizer, ele morreu como um ser humano. Portanto, foi para a região dos mortos, lá para aquele estado de espiritual ali. Apocalipse, capítulo 1, versículo 18. Eu que vive, fui morto, mas aqui estou vivo para todo sempre. O Senhor Jesus, né? Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. No caso, morte aqui, que às vezes é traduzida por Hades, na verdade é que a morte no grego é Thanatos. Neste caso aqui. E o inferno é o próprio Hades. Entende? Apocalipse 6 e verso 8. Eu olhei e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome morte no grego, Thanatos. Aqui
A morte não está como Hades. Mas veja bem, e o inferno agora, que o inferno, o Hades traduzido por inferno, aquela parte lá de tormenta. E seguia, e foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra com espada e com fome, com peste, com as feras da terra. Então você nota que muitas vezes essa palavra inferno é traduzida assim por sepultura ou por morte. Não, Hades é a morte. Não é a morte, é Thanatos no grego. Sepultura no grego é mnemeion. E inferno significa uma região onde o corpo está inerte, o corpo está se desmancha na sepultura, rota o pó. A alma não. A alma permanece lá em movimento, em sentimento e vivo. Ok? Apocalipse, capítulo 20, versículo 13. Deu ao mar os mortos que nele estavam, a morte e o além, o Hades. Veja bem, Hades aqui traduzido por além, região dos mortos, o além, né? Entregou os mortos que nele havia e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Certo? E depois aqui, tanto a morte e o além, entregaram seus mortos, foram julgados e foram lançados no lago de fogo. Esse aqui, veja bem, Apocalipse 20, verso 13, é lá no fim do milênio. Quando termina esse estado de coisas, desse mundo aqui no final, então que é julgado os mortos perdidos, e esse lugar, o Hades, então é esvaziado completamente, sai fora de cena, e os mortos que lá restavam, né, que eles ressuscitaram aqui, foram julgados e são lançados no lago de fogo. Daí ali fica todos os perdidos, o diabo, o falso profeta, a besta, ficam tudo ali misturado em sofrimento eterno, segundo a Bíblia diz. Embora alguns torçam a favor do que eles pensam, como os testemunhos de Jeová, adventistas e outros que dizem que não existe uma alma imortal, dizem que o lago de fogo é aniquilamento, enfim, inventam algumas coisas para contrariar o que está escrito, que na Bíblia mostra claramente que existe sim uma alma imortal que ela está inserida no corpo, mas que no momento da morte do corpo, essa alma sai do corpo. Isso é ponto pacífico na Bíblia. E que o sofrimento no lago de fogo, que é chamado de segunda morte, ali mesmo está escrito que é sofrimento eterno, é pelos séculos dos séculos. Certo? Agora vamos ver uma gravura aqui, só para nós ter como um desenho, assim, mais ou menos, uma ideia do que pode ser o Hades. A Hades. Nós vimos aqui, lembra que nós vimos no transcorrer desse estudo que o Hades é um lugar inteiro, é um lugar. Ou melhor, não é lugar, é um estado. Entende? É um estado, um ambiente que é dividido por um abismo no meio, onde uma das partes, um dos lados, no caso, é o lugar de tormento e outro é o lugar de descanso. Eu fiz assim, mais ou menos, essa gravura aqui, só para dar uma ideia. Olha, não a repare de estar mal feita, porque eu coloquei aqui uma gravura de chamas para representar tormento, representar o inferno, e coloquei, veja, um banco aqui, porque banco é o lugar onde as pessoas sentam, descansam, tiram os seus momentos de lazer, de sossego ali. Então o banco representando o lugar de descanso no Hades, as chamas representando o lugar de tormento. Nós vemos que o rico, ele estava lá em tormentos, enquanto que o mendigo estava no lugar de descanso. Ambos estavam no mesmo lugar, quer dizer, o mesmo lugar de desencarnados, o mesmo lugar
invisível aos nossos olhos, mas que é real, que existe, que a Bíblia diz que existe. E por isso eu creio que existe mesmo. E essas duas partes aí. Então, amados, era isso. Para quem tinha as dúvidas, eu espero ter conseguido esclarecer um pouco. Você veja bem que quando a Bíblia fala de Hades, para a gente não ficar na confusão, ter melhor ideia de se essa pessoa está no Hades lá, mas se é um salvo, se é um perdido, uma coisa assim, é preciso ir pegar os contextos, ver quem que é aquela pessoa, se é um salvo, se é um perdido, a gente vai saber em que lugar que vai estar dentro desse estado desencarnado. Não há outra maneira assim da gente, vamos dizer assim, esclarecer esse lugar aí. Mas acredito que aí, para a gente ficar claro, porque, amados, esses estudos a gente traz, a gente procura responder perguntas, mas para satisfazer um pouco assim, às vezes a curiosidade das pessoas, porque o importante, amados, para nós é nós saber que o perdido ele não vai ter sossego pela eternidade e que o salvo ele vai viver em delícias, em gozo eterno com Cristo, com Jesus, né? Então é isso que é importante nós saber que o único meio de salvação é o Senhor Jesus, é confiar, é ter a certeza que ninguém, absolutamente ninguém poderia ser salvo sem o sacrifício de Cristo. Porque o que acontece? Toda a humanidade foi contaminada pelo pecado de Adão e Eva, e não teria ninguém que pudesse ter um sangue assim, puro, limpo de pecado, para pagar o preço desse pecado. Percebe? Então foi preciso o próprio Deus encarnar na pessoa de Jesus Cristo para poder, então, sofrer o nosso sofrimento, para poder morrer a nossa morte e então apresentar a morte dele, o sangue dele, como pagamento total pelo pecado. A Bíblia nos deixa bem claro isso quando diz que por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Está lá em 1 Coríntios. E por um homem veio a ressurreição dos mortos, e no caso veio a salvação, veio a vida eterna. Veio a vida eterna para todos. Para os perdidos, o sofrimento eterno. E para os salvos, a vida eterna com Cristo. Então não há outro meio de salvação. E para nós é interessante saber isso, amados, que confiar, entregar nossa vida para o Senhor Jesus, porque é nele, é estando nele e ele em nós é que a gente é salvo. Então é preciso crer da seguinte maneira: eu sou salvo não porque eu tivesse merecimento, não é porque eu dei esmola, não é porque eu fui bonzinho, não é por nada disso. Eu só fui salvo porque o Senhor Jesus morreu no meu lugar. É só isso. Eu creio na minha salvação porque o Senhor Jesus, a morte dele, o sangue dele, que era inocente, que não tinha o pecado original, teve a condição para pagar os meus pecados e de todos os que creem. Fora disso, não há salvação. Não adianta. Não adianta obras, não adianta bondade, não sei o quê. Não que o salvo pode ser ruim, pode ser mal, pode ser um monte de coisa negativa. O salvo tem que ser uma pessoa boa. Tem que ser uma pessoa de acordo com a vontade do Senhor Jesus. Portanto, ele tem de ser dirigido por Jesus. E não ser dirigido por si próprio, nem por qualquer outra influência. Tá certo? Então, Hades, a meu modo de ver, é esse que eu coloquei para vocês, mas como eu volto a dizer, o importante, amado, é crer no Senhor Jesus. É crer que nós somos salvos através da morte do sangue inocente do Senhor Jesus. Beleza? Encerramos aqui esse vídeo. Como sempre, a minha gratidão primeiramente a Deus, a minha gratidão a cada um de vocês, e minha oração que o Senhor abençoe e guarde
a família de vocês, todos vocês. Não esqueçam de mim, da minha família, das orações de vocês. Fiquem todos com Deus e se for do agrado do Senhor, se vemos no próximo vídeo. Ok? Até o próximo vídeo, então, se o Senhor assim o permitir.